Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 24 de julho de 2018, e o nosso tema hoje, encerrando essa série de reflexões sobre a minha experiência com o Santo Daime, é a parte final, o desfecho dessa história. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, eu disse a vocês que quando o trabalho se encerrou, nós ficamos do lado de fora da igreja, uma estrada de terra, conversando com as pessoas, trocando experiências, e sem dúvida foi uma coisa muito bacana, muito descontraída, muito legal mesmo. E me deu uma vontade muito grande de comer coisas salgadas. Então tinha algumas pessoas que foram conosco que estavam comendo fandangos e companhia, que normalmente eu não como, e eu falei: "Olha, me dá um pouco, porque eu preciso salgar a boca, né, porque estou sentindo muita vontade de comer coisa salgada". Então comi bastante salgadinho até passar essa vontade. E eu sentia que o efeito do chá não tinha passado completamente, porque embora eu não tivesse mais visões, eu ainda sentia meu corpo anestesiado e a minha percepção visual e auditiva bastante alterada, bastante aguçada. Então passava um passarinho voando e cantando, aquilo parecia um trovão. Eu olhava para as estrelas, né, no céu do campo, que é muito mais bonito do que na cidade, e via com muita intensidade o brilho das estrelas, né, o céu muito mais vivo, as cores muito mais intensas. Então eu pensava, bom, o efeito do chá ainda está muito forte, embora a sessão tenha se encerrado. E a minha preocupação naquele momento era, será que as pessoas que vão dirigir têm condição de dirigir? E eu me lembro que eu me aproximei de várias pessoas e perguntei, olha, você está se sentindo igual quando você chegou? E elas já tinham vomitado, já tinha passado o efeito, assim, quase totalmente para elas, né? E ela assim: "A gente tá bem, tô normal". E eu falava: "Eu não tô bem, eu não tô normal, o efeito do chá tá muito forte ainda, e se eu fosse dirigir eu não daria conta". E aproveito aqui para fazer uma observação: se você for a primeira vez dirigindo e terminar o trabalho e você sentir o efeito muito forte ainda, não se aventure a dirigir. Não porque você vai ficar tonto, eu não senti tontura, mas eu sentia meus reflexos lentos e a minha atenção muito difusa. Então essa sem dúvida não é uma combinação muito boa para pegar a estrada, né? Então fica essa observação. Então eu conversava com as pessoas, não, tô bem, tal. Tem certeza que você dá conta de dirigir? Tô normal. Bom, com muito custo, entrei no carro, então vamos embora. E havia uma preocupação das pessoas, né? Ah, será que você vai vomitar? Não, não vou vomitar. Se eu não vomitei até agora, não sai mais. Então, mesmo o carro, né, trepidando na estrada, que não é das melhores, na estrada de terra, ainda assim eu não senti vontade de vomitar. Curiosamente, eu tinha a impressão no trajeto, na estrada de terra que nós estávamos fazendo até chegar ao asfalto, que alguns índios nos acompanhavam, como se estivessem fazendo a guarda. Em algum momento eu tinha até a percepção de que eles estavam cantando, aquelas coisas tipo algo semelhante a isso. Eu não cheguei a ver, mas tinha a impressão de que o carro estava cercado por índios que corriam ao lado do carro. Olha que trem doido, né? E quando nós chegamos no asfalto e o carro então pegou a pista, eles pararam ali. Parece que eles fizeram a nossa guarda, nos acompanharam até o momento em que saímos da estrada de terra, do domínio, vamos assim dizer, mais intenso da natureza, e dali por diante a nossa guarda estava entregue a outros. Então foi muito interessante observar isso. Dentro do carro, todo mundo conversando, falando no assunto, na experiência, e como o chá ainda tinha um efeito muito grande sobre mim, eu tinha alguma dificuldade em me expressar. Muito embora os pensamentos já começassem a desacelerar, eu não conseguia falar direito. Então eu começava a falar num assunto, de repente eu parava, me perdia.
Eu esquecia o que eu estava falando, com quem eu estava falando. Eu teve um momento que eu falei, olha, eu vou ficar calado, porque eu ainda não estou bem. E fiquei calado. Até a chegada em Uberaba, mais ou menos 1 hora e pouca de viagem, eu cochilei várias vezes. Eu cochilava, acordava, cochilava, acordava. E as percepções visuais muito intensas, então eu olhava para fora do carro, ficava assim, como se sentisse alguma coisa nos acompanhando, mas nada muito bem definido também, e nada ruim nem angustiante não. Era só uma espécie de perturbação que surgiu ali no momento. Bom, chegamos, né, na cidade, a galera bastante empolgada, ficamos ali um tempo conversando, e o pessoal notou que eu ainda estava meio para lá de Bagdá, então eu falei para minha esposa, vamos embora? E normalmente sou eu que dirijo a moto. Eu falei, não, você dirige hoje porque eu não tô bem. Ela até brincou, nossa, ele tá falando que é para eu dirigir então é porque não tá bem mesmo. E aí chegamos em casa, eu comi alguma coisa, fiz ali algumas coisinhas e o mais rápido possível fui para cama e dormi ali mais ou menos umas 11 horas seguidas. Aqui uma outra observação. Por coincidência, no dia seguinte eu não iria trabalhar, porque eu tinha uma consulta que fora previamente marcado antes mesmo de saber do trabalho. Então coincidiu. Mas aqui é uma recomendação que eu faço às pessoas. Quem vai pela primeira vez se sentir forte como eu senti, no outro dia não consegue trabalhar direito. Eu não consegui. E mesmo as pessoas que vomitaram, né, cujo efeito passou mais rápido, sentiram muita dificuldade. Então é uma coisa realmente muito forte e se você tiver que trabalhar no outro dia é complicado, viu? Bom, eu acordei por volta das 11 da manhã e para minha surpresa eu ainda senti o efeito do chá. Eu imaginava que já tivesse passado, mas não. Ele estava bem enfraquecido, mas não havia passado totalmente. Tanto é que eu me lembro de ter levantado, ligado o computador e fiquei parado olhando para a parede, sem pensar em nada. Fiquei ali simplesmente boiando, olhando para a parede. Foi quando eu pensei, nossa, não passou ainda o efeito. E foi aí que eu compreendi o porquê que eles pedem o resguardo 3 dias antes e 3 dias depois. Porque a experiência continua muito forte ainda em você. Bom, o efeito do chá só passou na terça-feira à tarde. Era uma terça-feira, mais ou menos umas 4 horas da tarde, quando eu percebi que eu já havia retornado a ser 100% eu mesmo e que já não havia mais nenhuma alteração na minha percepção. Eu tomei o chá, a primeira dose no domingo, mais ou menos ali pelas 4h40, talvez 5 horas da tarde. O efeito completo só passou na terça-feira à tarde. Olha como é forte o chá. Bom, e aí na terça-feira, quando o chá passou por completo, ele deixou o último ensinamento. E foi o ensinamento chave que me fez compreender toda a experiência que eu vivi. Que é a seguinte, aqui onde eu gravo a reflexão, e eu já mostrei para vocês alguns cenários, uma boa parte desse cenário está sendo modificado, porque será construído ali. Então a terra está sendo removida, muita coisa foi mexida, e me dava uma agonia pensar nisso, porque aqui a natureza é quase intocada, nesse pedaço. Tem pouquíssima ação humana aqui onde eu estou e para onde eu estou olhando. E eu ficava vendo aquelas máquinas revirando terra, carregando cascalho, aquilo me doía no fundo, porque eu pensava, nossa, se o homem não tivesse metido a mão ali, aquele local permaneceria daquela forma por centenas de anos. E foi então que eu tive um insight, uma compreensão súbita, que eu certamente não conseguirei traduzir em palavras para que vocês que estão me ouvindo agora compreendam exatamente o que foi que eu percebi e como foi que eu senti. Mas naquele momento, o Daime trouxe a última lição para mim, antes do seu efeito se extinguir completamente.
a experiência que eu vivi foi a experiência de morte, porque no fundo, a coisa que eu mais tenho medo nessa vida é da morte. E isso mexeu muito comigo, porque até aquele momento eu jamais diria que eu tinha medo da morte, até porque eu já tive uma EQM, que um dia eu vou narrar aqui, então jamais passou pela minha cabeça que eu tivesse um medo, ainda que inconsciente, da morte. E foi ali, vendo aquelas máquinas revirando a terra, que eu compreendi que tudo na natureza cumpre o seu papel e tem o seu tempo. O tempo daquele local permanecer como ele está já passou. A mudança precisa acontecer, ela é inevitável, ela vai surgir. Então a morte que o Daime me ensinou não é propriamente a morte do morrer, do cessar da vida, mas a morte de um ciclo para início de outro. E isso é uma coisa que realmente eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Tem muita gente que às vezes me brinca, aqui é Leonardo Monte, diretamente do campo, porque eu sempre falo a mesma coisa, porque eu estruturo o meu pensamento de forma sistemática, pragmática. Eu sempre fui uma pessoa de rotina. Então, ali eu compreendi que a experiência de morte que eu vivi, toda aquela sensação de morte, aquela voz que me disse, a morte é isso, no fundo, estava querendo me ensinar que a transformação na vida é inevitável e que eu não preciso sofrer por isso, mas eu devo aceitar, principalmente aquilo que escapa ao controle da minha ação. Os ciclos vêm, os ciclos vão, as gerações sucedem-se umas às outras, pessoas nascem, pessoas morrem. Todo dia nós podemos estar fechando uma porta, mas a vida abrirá outra. Mas muitas vezes é preciso encerrar alguns ciclos para seguir adiante. Essa foi a lição final que o Daime me trouxe. E embora falando agora isso possa parecer assim algo óbvio demais, mas eu digo a vocês que eu não tive apenas uma compreensão a nível cognitivo, mas eu senti isso. Então, essa foi a última lição que o Daime trouxe para mim na terça-feira. E nos dias subsequentes, eu não conseguia pensar em outra coisa senão a experiência que eu vivi. E toda aquela intensidade, aquela carga emocional muito forte, aquele medo, ao mesmo tempo aquelas visões positivas, aquela voz cariciosa que me orientou, que conversou comigo. Então, sem dúvida alguma, essa foi a experiência mais forte que eu já vivi na minha vida a nível espiritual. E para encerrar, eu responderia uma pergunta que as pessoas têm me feito. Você recomendaria que eu tomasse o chá? E eu vou responder da seguinte forma. Se você quer realmente se conhecer, se você está disposto a entrar em caminhos ali da sua alma que normalmente você nem mexeria, se você deseja se tornar uma pessoa melhor, o Daime será um excelente professor, como eles cantam nos inários. Mas se você quer apenas se divertir, ter uma experiência diferente, porque sua vida está muito chata, muito parada, então eu não recomendo. Porque talvez o Daime vai tocar em feridas que você ainda não tem maturidade para lidar. E isso pode ser que te perturbe muito mais do que venha te esclarecer. Eu posso estar equivocado no que vou dizer agora. Talvez novas experiências no futuro façam com que eu reveja essa opinião. Mas para mim, o Daime se tornou semelhante ao Morpheus naquela cena com o Neo no Matrix. Vocês se recordam? Quando ele oferece as pílulas e ele diz para o Neo, se você tomar a pílula azul, vai acordar no seu apartamento acreditando no que você quiser acreditar. Se tomar a pílula vermelha, eu te mostro até onde vai a toca do coelho. E aí quando o Neo vai pegar, ele fala, lembre-se, a única coisa que eu ofereço é a verdade, nada mais. Para mim o Daime cumpre o mesmo papel,
Ele te oferece a verdade sobre você mesmo, sobre as suas imperfeições e sobre as suas virtudes. Ele não tem o compromisso de te pegar no colo, passar a mão na sua cabeça e dizer que você é a pessoa mais linda, mais amada do mundo e a mais perfeita. Ele tem simplesmente o compromisso de te mostrar a verdade. E se você quiser saber até onde vai a toca do coelho, eu recomendo que você passe por essa experiência. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.